Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje falaremos sobre os climas africanos. Vamos lá então, já fiz a abertura, deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda aí a crescer. Vamos lá? Galera, a África, ela possui diversos climas, mas ela tem destaque nos climas quentes, porque a África, boa parte dela está na zona tropical, perceba só. A África ela é cortada aqui em cima pelo Trópico de Câncer e aqui embaixo pelo de Capricórnio. Aqui no meio nós temos a linha do Equador. Então, boa parte do continente africano está na região mais quente do planeta, que é a região intertropical. Para além disso, ela tem áreas das regiões temperadas, né? Por isso que ela também apresenta alguns tipos de climas temperados, né? Clima temperado, clima mediterrâneo, enfim. A África, basicamente, ela terá dois tipos de clima. Nós temos aí, em geral, né, o clima desértico. Perceba que, ó, grande parte da África tem o deserto do Saara. E o clima tropical, que é esse verde aqui na imagem. Fechou? Então, resumindo o clima da África, nós teríamos esses destaques aí. Mas vamos por partes. Começando com o clima árido. Perceba só, clima árido presente em grande parte da África, que é o chamado clima desértico também. Então, nós temos aqui em cima, no norte da África, o deserto do Saara, que é o maior deserto quente do planeta. E aqui no sudoeste africano, nós temos aqui o deserto do Kalahari, para alguns também deserto da Namíbia, junto aí com o Kalahari. Então, aqui no sudoeste da África, temos um outro deserto africano. O deserto do Saara, é este aqui em cima, no norte da África, ele é formado pela circulação geral da atmosfera. Os ventos alísios carregam a umidade do Trópico de Câncer para a linha do Equador, deixando a região com baixíssima umidade, consequentemente formando deserto, porque chove pouco. Então, o deserto do Saara é formado pela circulação geral da atmosfera, o Trópico de Câncer, que nele tem alguns desertos importantes, para além, inclusive, do deserto do Saara. Né? Então, o deserto do Saara é formado por este motivo. Já o deserto do Kalahari, que é esse deserto aqui, ó, no sudoeste da África, ele é formado por uma corrente marítima fria que passa bem aqui embaixo, que é a corrente marítima fria de Benguela. Essa corrente marítima fria, ela provoca baixa umidade e, consequentemente, baixa pluviosidade. Só que como o deserto do Kalahari ele tem influência de corrente marítima, ele tem mais pluviosidade, tem mais chuvas do que o deserto do Saara. Fechado? Então, o deserto do Kalahari ele tem mais chuvas, ele chega a chover. Você vai perceber aqui, ó, nos climogramas. Perceba só, o deserto aqui do Saara, a gente vê que tem baixíssima pluviosidade. Lembrando que isso aqui é um climograma, as colunas mostram as chuvas ao longo dos meses, ó, os meses aqui de 1 a 12, e a linha vermelha mostra as temperaturas ao longo dos meses. Eu vou colocar todo o climograma que eu colocar aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição aí para você observar lá no site, né, que é esse site aqui, ó, Climate Data. Bom, o clima, aliás, antes de falar, né, sobre o Kalahari, o clima desértico, né, ele tem um fator, uma característica interessante nos desertos quentes, como é o caso do Saara, que é a alta amplitude térmica diária. Professor, o que é isso? Amplitude térmica é a diferença de temperatura, é a maior temperatura menos a menor temperatura num período. Então, amplitude térmica diária, você vai pegar a maior temperatura durante o dia e subtrair pela menor, para você ver como foi a variação de temperatura ao longo do dia. E o deserto do Saara tem uma alta amplitude, ou seja, tem uma grande variação de temperatura. Isso acontece por quê? Por conta da areia. Né? O deserto do Saara ele é formado em grande parte por areia. Essa areia, durante o dia, quando o sol está lá no horizonte, recebe, né, os raios infravermelhos ali do sol e absorvem o calor, segura o calor e, com isso, também emite calor. Então, o calor sai de baixo para cima, sai da areia e deixa o ambiente muito quente. Durante a noite, que não tem o sol para esquentar essa areia ela resfria e, consequentemente, como ela não está segurando calor, o ambiente fica frio. Então, durante o dia, vamos colocar aí um exemplo, faz 40 graus, durante a noite faz 10 graus. É uma amplitude térmica de 30 graus, é uma amplitude térmica bem grande, que é um outro fator hostil, né? O clima hostil para a pessoa morar, se fixar em um deserto. Para além disso, né, o deserto tem pouca água, o deserto é um lugar difícil de plantar, também tem um clima hostil. Lembrando que o deserto do Saara ele tem alguns cursos d'água, né? E ao redor desses cursos d'água é onde se desenvolve vida em boa parte aí do deserto do Saara. Um grande exemplo é o rio Nilo, né, que é a dádiva do Nilo, inclusive chamada ali no Egito. Bom, já o deserto do Kalahari, você percebe que ele já tem umidade, por quê? Porque ele tem uma grande influência de corrente marítima. Então perceba só que a umidade nele já é maior,
já chega ali aos 90 milímetros. Isso aqui já é uma chuva considerável. Perceba só que no deserto do Saara, não é uma grande chuva, mas já é uma chuva. No deserto do Saara, isso aqui ó, é praticamente sem chuva, é um dia de chuva, é mais ou menos, né? 50 milímetros. Não é grande coisa, 50 milímetros. Então, o deserto do Saara, praticamente sem chuvas. Uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui em relação aos climogramas, perceba só que esses dois climogramas mostram que as duas cidades que eu estou mostrando estão em hemisférios diferentes, que é uma característica interessante dos climogramas. A gente sabe que no meio do ano nós temos o solstício. Aqui no hemisfério sul é o solstício de inverno e no hemisfério norte é o solstício de verão. Então, Mali, no Saara, no meio do ano, está com a temperatura mais alta. Portanto, Mali no Saara, ali no Saara, Mali no Saara, né? Timbuktu, em Mali, tô confundindo tudo. Timbuktu, em Mali, né? Ela está no hemisfério norte, porque perceba só, ela está no verão no meio do ano. Por mais que tenha uma quedinha de temperatura aqui, ainda está na parte mais quente do ano. Agora, Gaborone, em Botsuana, nós percebemos que no meio do ano ela está no inverno. Portanto, Gaborone está no hemisfério sul. Então, só de observar aqui ó, a linha da temperatura, eu sei que essa cidade está no hemisfério norte e essa no hemisfério sul. Só observando aí o solstício, certinho? Então, como eu falei, o deserto do Kalahari ele tem mais chuvas. Você, jogador de Free Fire, vai lembrar que o deserto do Kalahari ele tem tipo manchas, entre aspas, de vegetação. Ele tem algumas vegetações configurando-se por vezes até como estepe, né? Que é algumas regiões aí com arbustos, com herbáceas, com gramíneas e terra entre essas manchas, né? Entre essas áreas. Então é terra com grama, terra com arbustos, enfim. Isso aí seria estepe. E o Kalahari, em boa parte, ele tem essa característica, além de uma outra grande característica, é a areia, né? Bem alaranjada. Enfim. Bom, continuando aqui nos climas da África, temos muitos climas para falar ainda. Nós temos aqui o clima semiárido. Perceba que o clima semiárido na África ele é uma passagem. Ó, temos o clima árido, o roxinho, o rosinha aqui, semiárido. Árido, roxinho, rosinha, semiárido. Então ele vai passar de um clima desértico para um clima um pouquinho mais úmido. O clima semiárido, assim como o clima árido, né, o desértico, ele não tem uma característica fixa em relação à temperatura. Pode ser quente ou frio. Depende da altitude, da latitude, então vai ter uma grande variedade, certo? Vou fazer uma generalização aqui do clima semiárido, então. O que é o clima semiárido? Como o nome fala, semiárido, ele é quase seco. Então ele tem poucas chuvas e essas chuvas são irregulares. São chuvas escassas e irregulares. Como assim irregulares, professor? Geralmente o clima ele tem um comportamento específico ao longo dos anos. A não ser que tenha algum fator externo, tipo El Niño, Laninha, o clima ele vai ter um comportamento que é, por exemplo, o clima o tropical semiúmido no centro do Brasil. Ele vai ter o verão chuvoso e o inverno seco. Então ele vai ter duas estações do ano bem definidas, você sabe quais são os meses que vai chover mais, quais são os meses que vão chover menos, enfim. Agora, o clima semiárido não. O clima semiárido pode ser que em um ano chova mais em janeiro, no outro ano chove mais em julho, em um ano não chove, no outro ano chove vários meses, enfim, ele é irregular, tá? Ele tem essa característica de ser mais imprevisível, entre aspas, tá? Apesar que isso é previsível, mas, enfim, você entendeu. Então vamos para o clima semiárido aqui, um exemplo. A cidade de... Essa aqui é difícil de falar, hein? É uma cidade da Namíbia, né? Eu não sei falar essas capitais aí africanas, porque elas têm uns nomes diferentes. Então, aqui nós temos Windhoek, como é que fala? Não sei. Que é na Namíbia. E aqui nós temos o clima semiárido. Perceba só que no início do ano já tem uma chuva bem maior que aqueles outros climogramas que eu tinha mostrado, ó, próximo dos 150 milímetros, mas aqui no meio do ano já é seco. Então são poucas chuvas e são chuvas irregulares, né? É claro que o climograma ele vai tentar fazer uma padronização, mas as chuvas são irregulares. Pode ser que em um ano chova mais em março do que no outro ano, enfim. Então ele tem chuvas escassas e irregulares, características do semiárido. E o semiárido na África, nós temos um detalhe interessante, que é essa faixa horizontal aqui, ó, de leste a oeste, de oeste para leste, que chama-se Sahel. Pega vários países africanos, como você pode ver, Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, então Argélia. Então nós temos aí vários países cortados, Camarões também, né? Vários países cortados pelo Sahel. O Sahel, galera, ele é uma faixa de clima semiárido
que é uma região mais habitada. Por quê? Porque a galera que não mora no Saara, porque é difícil de morar, ela vai morar no lugar que chove um pouquinho mais, que é exatamente a região semiárida. Então, ali é uma região mais habitada porque tem mais chuvas e, consequentemente, tem vegetação. Vegetação, por exemplo, do semiárido é exatamente a estepe que eu falei agorinha. Então, já tem como morar nesse lugar. Só que o Sahel ele tem um grave problema ambiental que é a desertificação. O deserto do Saara está crescendo em direção ao Sahel. Então, o Saara que está aqui em cima está aumentando a sua área em direção ao Sahel. Isso acontece por quê, a desertificação? A desertificação acontece por alguns motivos. Primeiro, o clima semiárido é um clima muito seco e com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, esse clima está ficando mais seco ainda. E com isso, o Saara está crescendo sua área. Outros motivos. Nós também temos o mau uso do solo desde o período do neocolonialismo, quando o europeu foi lá para a África, tomou o território e explorava o território, usava o território para plantar, para explorar minérios, enfim. Então, com isso, o solo passou a ser utilizado de uma forma intensa e de uma forma que ele não suporta. Então, a desertificação é a transformação de um solo que era fértil em um solo infértil, se transformando em deserto. Muitas vezes esse solo está ficando esgotado pela criação de animais, em si, pisoteando o solo, compactando o solo, por plantios incorretos, e isso ao longo de muitos anos, inclusive durante os anos aí de colonização na África. Esse solo, então, empobrecendo, também favorece a desertificação. Então, a desertificação é esse crescimento do Saara em direção, né, ao Sahel, que está se transformando em um deserto, que provoca aí os chamados refugiados climáticos. São pessoas que viviam em regiões que tinham uma abundância suficiente, né, geralmente agricultura de subsistência para eles mesmos, para sobreviverem, e agora nem isso tem mais. Então, eles viram refugiados climáticos dentro de alguns países africanos, justamente por conta da desertificação, que é um processo que também acontece no semiárido brasileiro, no sertão nordestino, tá? O sertão do Nordeste também tem um risco de transformar-se em deserto por conta das mudanças climáticas, principalmente que deixam o clima semiárido mais árido, e também por conta do próprio solo, da configuração da região. A desertificação é um misto de fenômeno natural com ação antrópica. Nós temos também, então, o clima tropical, que aí, perceba só que o verdinho, assim como o amarelinho, ocupa boa parte da África. O clima tropical ele é quente porque ele está entre os trópicos, então ele está na região mais iluminada pelo Sol, recebe a maior quantidade de raios solares, só não recebe mais do que a região equatorial. Então ele é quente. O clima equatorial ele vai ter uma variação em relação às chuvas. Se ele é próximo do oceano, ele chove mais. Se ele é distante do oceano, chove menos. É a chamada maritimidade, próximo do oceano, e continentalidade, distante do oceano. E isso aí é normal, inclusive no clima temperado. Aqui no Brasil temos também esse fator. Enfim, a vegetação é a savana. Você vai lembrar de quem? Do Rei Leão. Esse ano tem filme do Mufasa, da Disney. Vai lembrar do Rei Leão, lembrei da savana africana. No Brasil também tem a savana, que é o cerrado. Enfim, farei vídeos sobre isso ainda, tá? Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre fitofisionomias do cerrado, que eu acho muito legal estudar sobre as fitofisionomias, para ver que a vegetação não é muito simples, igual a gente costuma resumir. Aqui nós temos, então, uma cidade de clima tropical, Accra, em Gana, e essa aqui é o clima tropical semiúmido. Perceba só que no início do ano aqui, no início do ano, há menos chuvas que no meio do ano, então nessa cidade de Gana. Aqui nós temos a cidade de Lagos, na Nigéria, que já é o tropical aqui com mais umidade. Então perceba só que no mês mais chuvoso já há muita chuva. Então isso aqui, por que isso acontece? Por conta aí da proximidade, né, da região litorânea, da cidade de Lagos, na Nigéria. Bom, vamos continuar aqui. Dentro dos nossos climas, agora clima equatorial. Como o nome fala, equatorial, próximo à linha do Equador. Linha do Equador é a região mais quente do planeta porque está mais próximo ao Sol. Portanto, o clima equatorial é o clima mais quente. E além de ser o mais quente, ele é muito chuvoso também, né? Lembrando, né, como ele é quente, tem uma grande quantidade de umidade que evapora, né, tanto da água quanto das florestas. Lembrando que na região equatorial nós temos as grandes florestas. Na África não é diferente, nós temos a floresta do Congo, que é uma floresta tropical igual à floresta amazônica, né, que é onde é o habitat natural dos gorilas. Eu falei agorinha, né, que Rei Leão você vai lembrar das savanas. Para lembrar do clima da floresta do Congo, lembre-se do Tarzan, também da Disney. Aquilo ali é a floresta do Congo, o habitat dos gorilas, né, muito bonito e tem muita biodiversidade também. Então, o clima equatorial, resumindo, ele é muito quente e muito chuvoso, porque para além da evaporação tem a evapotranspiração. As árvores transpiram e como é uma grande quantidade de árvores, também tem uma grande evaporação.
fora aquela umidade que sai do trópico, né, para a linha do Equador. Então, o clima equatorial é muito quente e muito chuvoso, tá? Aqui nós temos um climograma da capital da República Democrática do Congo, em que a gente observa que há umidade ao longo de praticamente o ano inteiro, né? Tirando aí o meio do ano, o inverno deles, que tem seca, né? Mas o restante do ano tem chuvas. Nós temos aqui, galera, o clima de altitude, que é essa região aqui, ó. Tentando colocar setinha. Essa região é o clima tropical de altitude, ali na região do Rift Valley, que é aquele primeiro processo para a formação de um oceano, das placas tectônicas divergentes, um indo para um lado e um indo para o outro. Naquela região nós temos montanhas que são os climas de alta montanha, tá? Não montanhas específicas, são altas altitudes, na verdade. E quanto mais alta é a altitude, mais frio faz. Um exemplo de uma cidade que tem temperaturas um pouquinho mais baixas é a Addis Abeba, na Etiópia. Perceba que não é uma temperatura tão baixa assim, porque as altitudes também não são tão elevadas como, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, né, nas Montanhas Rochosas, mas são temperaturas mais baixas por conta da altitude, tá? Já a altitude de Addis Abeba é de 2.000 metros, mais de 2.000 metros de altitude. É uma altitude um pouco considerável, né? No Brasil, a maior altitude, se eu não me engano, é Campos do Jordão, que não chega aos 2.000 metros de altitude. Então, já é um pouquinho mais frio por conta disso, tá? E aqui nós vemos que tem bastante umidade, inclusive, né? Das cidades que nós vimos até agora, é a que tem mais umidade aqui, né? Aí a gente vai ter que observar também a faixa, né? Se está na região equatorial, se está na região tropical. Tudo isso muda também o regime de chuvas. Então, clima tropical, o clima de altitude na África são as cidades mais altas. Lembrando que a África, a montanha mais alta, fica nessa região também do Rift Valley, né? Que é o Monte Kilimanjaro. E aí o Monte Kilimanjaro também é vítima das mudanças climáticas. Se você pegar reportagens mais recentes, vocês vão observar que o Monte Kilimanjaro, a sua geleira no topo dele está derretendo. Essa geleira que é chamada de geleira eterna, justamente porque não era para ela derreter por conta da altitude, mas devido às mudanças climáticas, o Monte Kilimanjaro, o seu topo, né, a sua cobertura de neve está diminuindo. Então, mais um fator preocupante aí das mudanças climáticas. Clima temperado. O clima temperado, o resumo dele é que ele tem as 4 estações do ano bem definidas. O verão é quente, na primavera, no outono, as folhas começam a ficar amareladas, avermelhadas, porque elas estão preparando para cair, elas estão transportando o seu alimento para o caule da sua árvore, e com isso a floresta temperada ela tem essa característica, as árvores ficam com as folhas amarelas, vermelhas, rosas, né? É muito bonito, inclusive. Aí chega o inverno e as folhas caem de vez, porque vem um frio severo, e a primavera tudo floresce, tudo fica bonitinho de novo. Então, as 4 estações do ano são bem definidas. Então, aqui nós temos a cidade do Cabo, na África do Sul, que é onde tem clima temperado, por exemplo, né? A gente observa aqui, ó, que o verão é bem quente e o inverno já é mais frio. Então, nós temos aí a diferença de temperatura. Eu não coloquei, mas vou falar para você, ó, perceba só, vamos lá procurar o mapa, aqui, ó. Tá vendo o laranja aqui, ó? Eu esqueci de colocar. O laranja é o chamado clima mediterrâneo. Perceba só, ele também é um tipo de clima temperado. Perceba só que aqui, ó, no norte da África, está em volta do mar Mediterrâneo, tá? A região aí do Mediterrâneo mesmo. O Mediterrâneo, ele tem uma característica que é a seguinte, ele parece com o tropical, só que é inverso. O verão dele é quente e seco, verão quente e seco, e o inverno é chuvoso. Então, o clima Mediterrâneo ele tem essa característica. Verão quente e seco e o inverno chuvoso. O Mediterrâneo, que a vegetação é formada em geral por arbustos, por árvores baixinhas, tá? Então, o clima mediterrâneo tem essa característica, e fora aqui do clima mediterrâneo, da onde saem, né, os vinhos, né, porque tem uma facilidade do plantio de uvas e azeitonas, tá? Da onde saem os vinhos, azeites, né? Inclusive aí no norte da África também tem essa produção. Bom, caso você tenha gostado do vídeo, peço para você que você deixe seu like, que você se inscreva no canal. E se você tem alguma aula que você queira que eu coloque para você, ou alguma sugestão, alguma crítica, pode deixar nos comentários aí que eu sempre leio. Eu posso demorar, mas eu leio. Fechou? Obrigado pela companhia e até a próxima.